O que é púrpura trombocitopênica idiopática? A púrpura trombocitopênica idiopática ou a púrpura trombocitopênica imunológica, como ela também é conhecida, ela é uma doença hematológica onde há redução do número de plaquetas, geralmente abaixo de 100 mil, tá? A causa geralmente é imunológica, é autoimune, ou seja, o nosso organismo ele acaba destruindo as plaquetas, tá? Geralmente é importante quando essas plaquetas caem a um valor muito baixo, abaixo de 30, 20, 10 mil, que é quando a gente vai ter alguns sintomas clínicos. A PTI atinge muitas pessoas? É uma doença que dentro da hematologia é frequente, tá? Dentro da população geral não é muito frequente, atinge cerca de 1 a 6 pessoas a cada 100 mil habitantes. Isso vendo um hemograma, uma queda pequena da plaqueta, tá? Aqueles pacientes realmente sintomáticos que precisam de um tratamento é mais raro. A doença pode acometer mais de uma vez? Sim, a PTI ela pode ser recorrente, ela pode recidivar, que a gente fala, tá? Ir e voltar. Em crianças, geralmente esse quadro é mais simples e geralmente mais resolutivo. Em criança, está relacionado muito com quadro viral, com vacinação, e geralmente resolve sozinho, tá? Então, geralmente tem um curso mais tranquilo. No adulto, geralmente é um curso mais crônico, mais arrastado. Então, a gente pode muitas vezes ter que tratar e depois de algum tempo essa doença voltar e ter que tratar novamente. Enfim, a gente pode ter um curso mais crônico com recaídas. Existe uma idade com mais propensão ao desenvolvimento da PTI? Em crianças, né, nessa faixa etária de 2 a 6 anos, pelos quadros infecciosos, virais, vacinação, tá? Em adultos, geralmente atinge um pouco mais de mulheres de meia idade, 30, 40, 50 anos, mas não é exclusivo deles, pode atingir qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, qualquer sexo. Por que existe uma faixa etária com mais surgimento de PTI? A principal causa é a autoimune, tá? Não tem um motivo específico para isso acontecer, mas geralmente é nosso sistema imunológico que passa a combater as plaquetas, passa a destruí-las, tá? Existem alguns fatores que predispõem, que ajudam isso, que precipitam essa doença, né? Que seriam as infecções, às vezes alguma cirurgia maior, medicação. Existem alguns fatores que podem predispor, mas a causa da autoimunidade não é conhecida de fato. Quais são os tipos de púrpura que existem? Púrpura, ela é nada mais do que as manchas no corpo, tá? Então, aqueles hematomas, aquelas manchas roxas, que são as púrpuras. E, geralmente, elas são ocasionadas quando as plaquetas caem, tá? Agora, o motivo das plaquetas caírem são inúmeros, tá? Além da PTI, que é o que a gente está conversando, existe a PTT, que é a púrpura trombocitopênica trombótica, que é outra causa, outra doença onde a plaqueta baixa, mas que tem causa diferente, gravidade diferente, tratamento diferente, tá? Geralmente ela está acompanhada com uma anemia importante, está acompanhada com quadro neurológico, precisa de um tratamento de urgência, que é um pouco diferente da PTI, tá? Além disso, a gente pode ter as púrpuras quando as plaquetas caem por uso de medicação, que algumas medicações podem fazer com que elas caiam. A gente pode ter a queda das plaquetas por falta de alguma vitamina. A gente pode ter queda das plaquetas por alguma deficiência na fábrica do sangue, da medula óssea. Então, são inúmeras causas para caírem as plaquetas e é onde aparecem as púrpuras, que são as manchas no corpo.
A púrpura trombocitopênica idiopática pode atingir qualquer parte do corpo? A PTI é uma doença do sangue, tá? A plaqueta, o sangue está circulando, né, em todo o nosso corpo. Então, a gente pode ter manchas decorrentes das plaquetas baixas no corpo inteiro, tá? A doença em si, a PTI, ela não leva a uma disfunção de nenhum órgão, ela não leva a uma disfunção do rim, né, que é quando o rim para de trabalhar, ela não leva ao acometimento do coração, nada disso. Mas, por conta das plaquetas baixas, ela pode levar a sangramentos em qualquer local do corpo, entendeu? Apesar de ser pouco comum. O mais comum de sangramento na PTI é mucocutâneo, né? Na pele e às vezes gengiva, tá? Isso é o mais comum, mas ela pode acontecer em qualquer lugar do corpo. O que pode causar a PTI? Isso a maioria das vezes a gente fala, né, que é idiopática, né? A gente não tem uma causa específica para isso, tá? O que a gente conhece é essa autoimunidade, que é o que o nosso organismo, ele mesmo vai destruir as plaquetas. E existem alguns fatores que podem predispor, que podem ajudar que isso aconteça, com algumas infecções virais principalmente, situações de estresse, como cirurgias, gestação, tá? Então, são algumas situações que podem ajudar a predispor, mas a causa não são elas, entendeu? A causa mesmo é autoimune. O nosso próprio organismo adquire um anticorpo e vai destruir essas plaquetas. Quais são os fatores ou grupos de risco para desenvolver a doença? O que é conhecido que é um acometimento maior, um pouco maior, nas crianças na faixa etária de 2 a 6 anos e nas mulheres jovens na idade média de 30 a 50 anos. Mas não é um fator de risco, não tem um grupo específico que tem um risco maior, né, de ter a trombose, não, a PTI, desculpa. Quem tem púrpura pode ter trombose? Existem algumas, como eu disse, a púrpura é um leque muito grande, tá? A PTI, que é a púrpura trombocitopênica e idiopática ou imunológica, ela não tem muita relação com trombose, tá? É muito raro essa associação, tá? A púrpura trombocitopênica trombótica, que é uma outra doença, sim, ela tem uma relação maior com trombose, tá? Porque há como se fosse um entupimento das arteríolas, das artérias, e por isso as pessoas têm essa trombose. Mas é nessa outra doença, na púrpura trombocitopênica trombótica. Na PTI mesmo, não há essa associação evidente. A PTI tem alguma influência genética ou hereditária? Não tem influência genética ou hereditária. A PTI, ela é adquirida, tá? Então, a gente adquire ao longo da vida e por autoimunidade. Então, ela não tem relação com hereditariedade. Quais são os principais sintomas da PTI? Como é que a gente vai suspeitar que o paciente tenha PTI? Ele vai chegar para mim com queixa de hematomas, aqueles roxos no corpo, tá? Pode ser em braço, barriga, perna, qualquer local, tá? Então, aparecimento de hematomas espontâneos, sem bater em nenhum lugar, tá? Muitas vezes associado às petequias, que são as pintinhas vermelhas que aparecem no corpo, também podem aparecer em qualquer local, tá? Algumas vezes podem ter gengivorragia, às vezes hematúria, que é o sangue na urina, também são alguns outros sinais da PTI. Como é feito o diagnóstico da doença? O diagnóstico é um diagnóstico simples, ele é feito através dessa história que eu contei, da história clínica do paciente, tá? Associado a exame físico. Geralmente, além desses hematomas, desses roxos, desse sangramento, a gente não consegue encontrar mais nenhuma outra alteração. A gente não tem gânglio palpável, não tem baço aumentado. São simplesmente as alterações hemorrágicas, os roxos, tá? Então, o diagnóstico é feito por a história que ele está me contando,
examinando o paciente, vendo esses roxos sem nenhuma outra alteração associada. E exame de sangue, um hemograma simples, mostrando a plaqueta baixa isolada no hemograma. Não vamos ter anemia junto, os glóbulos brancos estarão normais. Então, vai ser a plaquetopenia isolada junto com essa história exame clínico. Em alguns raros casos que a gente fica em dúvida, que tem outras alterações que chamam a atenção, a gente precisa fazer o exame da fábrica do sangue, que é o exame da medula óssea. Mas são em casos muito pontuais e muito raro a gente precisar fazer esse exame mais específico. É possível prevenir a púrpura trombocitopênica idiopática? Não tem nenhuma forma de prevenir, tá? É algo que acontece de uma hora para outra, sem nenhum motivo ainda específico, o motivo não é conhecido, tá? O que a gente tem que fazer é ficar atento ao nosso corpo. Então, qualquer alteraçãozinha, muitas manchas no corpo, procurar um hematologista. Como saber se temos propensão a desenvolver a doença? Não existe nenhum exame específico para fazer, para saber se a gente pode evoluir, se a gente pode ter PTI. Não existe nenhum exame para isso, tá? Fazer um hemograma com frequência, na rotina, de repente, anualmente, dependendo da idade, é importante para a gente ficar atento, tá? Na definição de PTI, plaquetas abaixo de 100 mil já entra, mas aqueles casos que vão ter sintomas e que vão precisar de tratamento vão ser aquelas plaquetas muito mais baixinhas. Então, às vezes, em exame de rotina, uma plaqueta um pouco abaixo do valor de referência mostra que precisa ter um acompanhamento mais regular, ficar atento a ela, tá? E, de repente, procurar um médico, um hematologista para esse acompanhamento. A PTI maltratada pode evoluir para problemas mais graves? A PTI, ela tem, né? A gente pode ter um valor de plaqueta muito variável, tá? Quando ela tá com um valor de plaqueta seguro, acima de 30 mil, 40 mil, 50 mil, geralmente não é necessário o tratamento, a gente faz só o acompanhamento do paciente. Mas quando a plaqueta está muito baixa, abaixo de 20 mil, 10 mil, e o paciente apresenta sangramento, o tratamento é muito importante, tá? Para que não aconteça um sangramento maior. Apesar de ser raro, a gente precisa tratar para evitar que isso aconteça, tá? Então, sim, se a gente não trata naquele paciente que está com a plaqueta muito baixa, que está com sangramento, existe um risco, apesar de pequeno, de evoluir com sangramento maior, mais grave, por exemplo. De forma geral, como a PTI é tratada? A PTI, ela muitas vezes não precisa ser tratada, tá? Então, se a gente tem um valor de plaquetas seguros, o paciente nunca teve sangramento, é acompanhamento em consultório, tá? De repente, se o paciente tem, vamos dizer, um exemplo, 50 mil plaquetas, ele não precisa tratar, a gente acompanha, mas em algumas situações cirúrgicas e tudo mais, a gente precisa fazer um tratamento pontual nessas ocasiões para essa plaqueta subir e ele conseguir fazer um procedimento cirúrgico sem complicações. Agora, se o paciente tem essa plaqueta muito baixa, abaixo de 20 mil, 10 mil e apresenta alguns quadros de sangramento, está indicado iniciar um tratamento. O tratamento de escolha, geralmente, é o corticoide, tá? A gente inicia com corticoide. E em situações de risco de urgência, a gente também faz a imunoglobulina, tá? E mais para frente, em situações de recaída, de persistência, mesmo com o uso do corticoide, existem outros remédios, outras medicações, anticorpos monoclonais que também fazem parte do tratamento da PTI. Quem tem PTI pode tomar a vacina contra a Covid-19? Depende, tá? Então, é super importante quem tem PTI passar no seu médico, no hematologista, para ter essa liberação ou não, tá? Pacientes que estão com a PTI controlada, que tem uma plaquetopenia, mas não é uma plaquetopenia importante, não tem problema fazer a vacinação, tá?
mas aqueles pacientes recém-diagnosticados em uso de corticoide dose alta, geralmente vai ter alguma restrição, mas que a gente vai individualizar e avaliar no consultório. Quem desenvolve a doença pode ter uma vida normal? Consegue, tá? Daí vai depender de cada paciente, de cada caso, tá? Naqueles pacientes com uma PTI mais crônica, naqueles pacientes que têm a plaqueta baixa de forma crônica no dia a dia, mas que é um valor seguro, vida normal, tá? Vai tomar cuidado nessas situações que eu comentei, como cirurgias, procedimentos e tudo mais, tá? Naquele paciente recém-diagnosticado com a PTI aguda, que tem a plaqueta muito baixa, que está necessitando de um tratamento, esses pacientes vão precisar de acompanhamento regular e frequente com a gente, até que essas plaquetas fiquem num valor seguro e estáveis, tá? E, de repente, dependendo do número de plaquetas, evitar alguns esportes de impacto e tudo mais, tudo para evitar sangramentos. Existe cura para a púrpura trombocitopênica idiopática? Em criança, geralmente, costuma ser autolimitada e resolver, tá? Em adultos, o mais comum é ter um curso crônico, ter períodos de tratar remissão, que a gente chama, e necessidade de tratamento. Agora sim, alguns pacientes têm uma vez, tratam e nunca mais têm, mas existem muitos pacientes, a maioria acabam precisando de um tratamento, de um acompanhamento regular. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.